Obrigado pela sua participação aqui no programa Contraponto. Nós estamos discutindo aqui, senador, um voto do Supremo Tribunal Federal ontem, né? Numa decisão do Supremo Tribunal Federal, claro, entre tantos e tantas decisões que foram tomadas no conjunto dessa medida, aquela de a Força Policial Carioca ou Fluminense, como queira, tipo assim, marcar horário, levar uma logística de socorro, caso venha fazer uma operação para combater o crime, o tráfico, seja lá de qualquer matiz. Bom dia, senador. O que lhe pareceu isso? Oi, Nelson. Bom dia a todos. Bom dia a Cida, bom dia a todos os amigos aí da cultura, os ouvintes. Um abraço a todos de Foz e toda a região. Eu lamento profundamente. Isso mostra que nós estamos vivendo uma fase de retrocessos no Brasil, né? Eu acho que a polícia tem que ter segurança para agir, né? Tem que ser valorizada como instituição fundamental a oferecer segurança à população do país. Então, essas limitações impostas vêm na contramão daquilo que se deseja. Eu vi um pouco você dizendo em valorizar, aperfeiçoar, aprimorar, escolarizar, enfim. Obviamente, nós queremos um policial satisfeito com o que faz e protegido pelas autoridades superiores para combater o crime, especialmente o crime organizado. E, sobretudo, nessa região de alta periculosidade que é a periferia do Rio de Janeiro. Então, realmente não concordo com decisões limitadoras, né, da ação policial. Senador, o mundo político já começou a contenda política, mas estamos ainda nessa fase de pré, mas tem, por exemplo, o seu candidato, quando o senhor foi candidato à presidência da República, aqui no estúdio da Rádio Cultura, o senhor disse que se naquela oportunidade fosse vencedor das eleições, um dos desejos do senhor era ter Sérgio Moro, naquele momento o juiz Sérgio Moro como seu ministro, né? Ministro da Justiça. Até ficou bastante comentado com o juiz Sérgio Moro e tal, e depois ele acabou sendo ministro do governo Bolsonaro. E agora o Sérgio Moro é seu candidato à presidência da República no seu partido. Pesquisas já dizem que estaria em terceiro lugar na preferência de voto dos brasileiros. Como é que está nessa fase preliminar da eleição aí, senador? Como é que está a candidatura de Sérgio Moro? Bem, hoje a pesquisa, né, mostra que ele está em segundo lugar em matéria de potencial de votos, né? Que Lula teria 52% de potencial, Sérgio Moro 45% e Bolsonaro 41%. Isso significa dizer que ele tem potencial para chegar ao segundo turno, dependendo do transcorrer da campanha eleitoral. Porque você sabe que nesta fase, muitos brasileiros sequer sabem quais são os candidatos à presidência. Essas pesquisas acabam sendo limitadas pelo desconhecimento da maioria da população em relação aos postulantes. Então é preciso ter campanha para que a informação chegue na sua inteireza a todos os brasileiros. O que nós concluímos com essa pesquisa é que existe um espaço enorme ao centro, no caminho do meio, existe um espaço enorme, que há, obviamente, nesse momento, números que indicam intenção de voto e não certeza de voto. A própria pesquisa diz intenção de voto. Ou seja, teremos mudanças, né, no caminhar até dia 2 de outubro. Há uma insatisfação grande à esquerda, isso é visível, e também à direita. Aqueles que hoje manifestam intenção de voto em Bolsonaro, por exemplo, nem todos estão votando em Bolsonaro por entender que é o melhor projeto. Muitos estão votando por contrariar o Lula, por rejeitar o Lula, por se opor ao Lula. E da mesma forma, há eleitores que hoje manifestam intenção de voto no Lula
porque são contrários a Bolsonaro. Ou seja, há um espaço para esse caminho do meio. Moro demonstrando competitividade e demonstrando que tem potencial de votos para chegar, ele poderá catalisar esses votos insatisfeitos à direita, insatisfeitos à esquerda e chegar realmente no segundo turno. E a eleição do segundo turno aí é diferente, não é? Então nós estamos sim com essa expectativa de mudança nesse cenário da polarização. Nós temos hoje não só 2 candidatos confrontando, temos 3 candidatos confrontando. E com o passar dos dias, os outros vão sendo ignorados. Mas haverá uma consolidação da posição, no meu entendimento, desses 3 candidatos que disputarão 2 vagas no segundo turno. Senador, agora é o Nélio. Eu entendo que existem siglas partidárias, existem partidos políticos, e creio há uma diferença entre as duas questões. Tem aí no horizonte agora essa situação das federações, que é mais ou menos uma coligação que tem que valer por 4 anos. Existe aí um boato, pelo menos, de que o Sérgio Moro talvez até troque de sigla partidária. E nessa levada, a pergunta é, o partido Podemos terá candidato à presidência da República independente do nome? O partido está sendo construído há 4 anos, não é? Agora 4 anos e meio. Eu fui o primeiro senador desse partido, montamos uma grande bancada no Senado, e um partido que quer se consolidar como alternativa de poder no país tem que ter candidato à presidência da República. Havia a sinalização de que eu poderia ser novamente o candidato, mas abri espaço para a entrada de Sérgio Moro porque vi que ele tinha mais potencial de votos, maior visibilidade e seria protagonista e, portanto, teria condições de vitória. Essa especulação de mudança de partido tem muito mais o objetivo de desgastar a candidatura de Moro. Eu não acredito nessa hipótese, né? Obviamente, a coligação se faz para o processo eleitoral. A filiação partidária se faz como opção em razão das causas defendidas pelo partido, das bandeiras por ele carregadas e das ideias por ele sustentadas. Então, é evidente que o Sérgio Moro fez uma opção programática, por isso veio para o Podemos. Eu não acredito na hipótese de mudança, o que eu acredito é nessa tentativa de coligação. O que há é uma tentativa de coligação com União Brasil. Você disse bem, a federação é outra arquitetura que foi idealizada exatamente para impedir o desaparecimento de alguns partidos menores à esquerda. Sem a federação, esses partidos desapareceriam. O fim da coligação na eleição proporcional foi um avanço importante e a federação reduziu o impacto desse avanço. O avanço poderia ser maior, nós teríamos certamente uma redução de siglas representadas no Legislativo. Portanto, esse é o quadro. Infelizmente, o fundo eleitoral acaba substituindo as ideias. Vira um jogo, uma feira, o vale tudo do dinheiro, quem dá mais, né? Isso é muito ruim. Isso demonstra o quê? Que nós temos um modelo político superado, desgastado, condenado, na verdade. Estamos vivendo uma reforma política de verdade. Por isso, essas especulações vão continuar acontecendo, principalmente até abril, quando aí fecha o prazo de filiação e de mudança partidária. Senador, é o Nelson novamente. Antes de chegar aqui no Paraná, deixa eu fazer mais uma observação aqui nesse momento político. Eu assisti uma entrevista do juiz Sérgio Moro, do doutor Sérgio Moro, ex-juiz, aliás, né? Do doutor Sérgio Moro, a uma emissora de televisão, a Rede Bandeirantes. Porém, pelo adiantado da hora, eu imagino que, ainda que seja uma boa audiência
para a televisão naquele momento, o número de pessoas assistindo é extremamente reduzido, porque era por volta de 1h da manhã. Ali, ainda que timidamente, avançou em algum discurso, dizendo como pretendia, pelo menos, resolver problemas do Brasil e tal. O retrato do Brasil, o senhor conhece muito bem, muito melhor que nós, haja vista ser senador da República. Mas o que eu vejo nesse momento, de todos os candidatos, é um discurso único antipetista. Só odiar o PT, só falar mal do PT, dá para virar presidente e consertar o Brasil, senador Álvaro Dias? Dá para virar presidente e deu, não é? Porque foi isso que levou Bolsonaro à presidência, a rejeição ao PT. Mas não basta, é preciso a construção. É hora de nós rejeitarmos o ódio e abraçarmos um projeto de construção com bom senso, com lucidez, com inteligência, com competência e convocar a sociedade para esse projeto. Nós somos muito atrasados, não é? Há décadas o Brasil deve um projeto estratégico de desenvolvimento econômico e social. O Sérgio Moro tem cultura geral, é claro que ele não é especialista em todas as áreas, mas tem cultura geral, saberá escolher os especialistas, está montando uma equipe para a preparação do seu projeto. A proposta de governo ainda não está elaborada, portanto, é claro, ele já sinaliza, ele apresenta de forma macro, não é? Pontos essenciais da sua proposta de governo, mas ela será detalhada por especialistas. Isso é fundamental para mostrar ao país que há solução para o Brasil, que o Brasil tem solução, porque é um país extraordinariamente rico, com potencialidades econômicas extraordinárias. Ocorre que nós estamos caminhando para uma crise de profundidade. Veja, Nelson, agora com a elevação da taxa Selic para 10,75, nós aumentamos, a cada 1% de aumento da taxa Selic, nós aumentamos 50 bilhões de reais de juros da dívida pública. Então, se nós tivéssemos uma taxa Selic de agosto de 2021, do ano passado, que era 5,25, nós teríamos juros da ordem de 99 bilhões esse ano. Agora, com essa taxa Selic, nós vamos ter 202 bilhões e 600 de juros a pagar nesse ano. O povo brasileiro vai pagar isso de juros nesse ano. E o ano que vem, muito mais. Eu repito, a cada 1% de aumento da taxa Selic, 50 bilhões a mais de juros a ser pago pelo povo brasileiro. Portanto, essa é uma situação crítica que exige muita responsabilidade. Você tem razão, não basta ser contra o PT, não basta ser contra a esquerda, é preciso ser a favor do Brasil, é preciso ter um projeto de construção para esse país. É isso que o nosso povo espera. Senador, aqui é o Dante, muito bom dia. A pergunta que eu lhe faço é a seguinte: quais as articulações que o seu partido está fazendo para a candidatura com o Moro, pensando já num vice para ele, né? Quais as possibilidades que vocês já têm e se o senhor poderia ser esse vice? Por qualquer razão, nós perdemos o contato. Bom, senador Álvaro Dias, se o senhor estiver nos ouvindo bem, eu pediria a gentileza de o senhor manter novamente contato conosco, que de certa forma, não, caiu o contato, quer dizer, nós não estamos tendo mais o contato com o senador Álvaro Dias. E aí nós teríamos mais umas 2, 3 perguntas. Eu quero apenas fazer uma observação, que aquilo que eu disse ontem aqui no Contraponto é para valer, viu, gente? Nós vamos ouvir o mundo político para os nossos senadores, são 3 senadores, pelo menos, não sei se todos, nós vamos convidar para falar na Rádio Cultura. Ontem a Cida já trabalhou o dia todo em cima disso.